quando tu foi técnico, a gente vai voltar de jogador também, mas só para pegar a base, tu é um que dá oportunidade ao Rodrigo e ao Yuri, tô certo? Nesse processo? Dentro dessa tua linha, assim, o que tu tentou fazer, não conseguiu, o processo engole, é complicado mesmo, porque são dois moleques que, assim, a gente não precisa discutir a qualidade dos caras, principalmente a do Rodrigo, né? É bizarro. Sim. Não, então, a minha decisão de... Eu vou Dorival comendo, tá? E aí depois tu vai comer também. Eu vou comer. O Dorival era o treinador. Perfeito. Então, quando eu paro de jogar, eu estava jogando com o Dorival. Eu paro de jogar e pergunto para ele, falo, professor, eu quero parar de jogar, mas eu queria continuar trabalhando no futebol, eu posso trabalhar na comissão, e o pessoal do Santos quer que eu trabalhe como auxiliar da casa. Pô, pode, claro. Então eu iniciei em janeiro, já pensando em parar em dezembro. Na minha cabeça já tinha se desligado. E eu começo a trabalhar. Nesse processo, eu já começo a ir na base, em períodos de folga do profissional, eu já começo a acompanhar, tal. E tô vendo. Aí vou ver lá, converso com os treinadores. Então eu tinha uma conexão com os treinadores da base. E eu já comecei a fazer umas anotações e fui vendo quem era quem. E quando eu parto para esse lado técnico, vamos dizer assim, da comissão, eu fazia poucas coisas no profissional. Eu mais acompanhava o treino ali, auxiliava o que precisava ser feito e eu dava muita ênfase na base, para poder fazer essa transição de jogadores e levar as informações para o Dorival. No Santos, importantíssimo isso. E aí eu sempre passava para o Dorival assim, falava, professor, jogava quarta, o que vai fazer na quinta-feira? Ele falava, vou fazer o treino tal, posso trazer 2 moleques da base, do sub-15? Pode. Aí eu pegava o moleque, o Pirani. Sim. O Pirani, que tá nos Estados Unidos agora, que jogou no Fluminense. Jogou no Fluminense. Treinou comigo com 13 anos de idade, do profissional. 13? Que foi fazer um treino de coringa. Eu falei, professor, tem um moleque na base aí no sub-13, ali, sub-14, o moleque é bom. Quer dar uma olhada? Me ajuda aí só para o senhor ver como é que é. Caramba, eu pedia velho. para os caras me ajudar. Puta, moleque, qualidade. E esse é um menino que eu acho que o Santos perdeu, entendeu? Poderia ter aproveitado melhor. Caralho. Entendeu? Então, esse é um exemplo bom, que é um moleque que tem um puta potencial, que ele acabou sendo usado em momentos errados, que as coisas vão, e um moleque bom que eu acho que o Santos poderia ter muito mais lucro, vamos dizer assim, que é o que visam, lucro, né? Eu viso a história e a história e o sonho do menino. Lógico que o clube precisa ter o lado financeiro. Então, eu comecei a fazer todo esse trabalho e comecei a agregar a base profissional, base profissional, base profissional. Então, todos os moleques, em um ano, do sub-15 ao sub-20, treinaram no profissional. O Rodrigo foi o último. Por quê? Porque eu fiz o processo inverso. Eu já sabia que o Rodrigo era a estrela Da companhia. da companhia. Todo mundo, esse cara é bom. Né? Já se falava nele lá na base. Só que eu falei pra ele, eu fui um dia nele e falei, cara, calma que vai chegar a sua hora, mas eu preciso levar os meninos, porque também dá essa valorização pro moleque que às vezes não acredita que vai lá. Sim, entendi. E vários moleques, o Bambu é um processo desse, que depois o Santos Zagueiro. perdeu, o que estava no Vasco, Atlético Paranaense, Sim. jogou no Corinthians, é um cara que o Santos poderia ter feito o negócio e perdeu, entre outros. Mas assim, aí o Rodrigo, eu já sabia que ele ia subir e ia ficar. Ele era ataque do sub-17, era o Rodrigo e o Yuri. E o Caio Jorge era do sub-15. Caramba. Então, subiu o Rodrigo, subiu o Yuri, para treinar, o Dorival, eu falei, professor, os 2 meninos, tal. E aí aconteceu tudo no meio do futebol que a gente já sabe. O Dorival é demitido, aí me chamam para ser treinador. Eu falo, não, eu vou assumir 1 ou 2 jogos, vocês contratam outro treinador, porque eu não tenho no curso, não fui preparado ainda, tal, eu tenho condições, mas nunca fui treinador, então eu acho que eu preciso passar uns processos. E aí acontece assim, nesse meio tempo, o que eu faço? Eu deixo o Rodrigo e o Yuri no profissional. Como eu tive esse período aí de 1 semana como treinador, eu fixei eles no profissional, falei, vocês não descem mais, fica aqui. E aí, rapidamente fizeram um contato com o Levir, e eu entrei em contato com o Levir, aí fui pro jogo do Botafogo, ganhei o jogo do Botafogo em São Paulo. Fomos pro jogo do Atlético Paranaense na Arena da Baixada, ganhei o jogo do Atlético Paranaense 2-0 lá. E aí eu vou jantar com o Levir, e nós viemos junto para Santos. E aí passo todo o relatório pro Levir, falei pro Levir, subir esses meninos, tal. Ele falou, não, deixa aí. O Rodrigo, no primeiro tempo, ele faz 3, 4 gols. Campo reduzido, ele destrói o treino. Entendeu? Tinha 16 anos e o Yuri tem 17. Eu falei, ó, esse menino, menino, deixa ele aí, professor. Não vai jogar aqui, não vai usar, vamos botar lá na base, mas deixa treinar com nós aqui. E aí o Levi deixou eu super à vontade. Tanto é que quando o Levi chega, ele me deixa 4, 5 jogos como auxiliar dele de campo.
E ele pede pro Mater, que é o auxiliar dele, fantástico, ele ficar na arquibancada e eu ficar, porque eu conhecia todo mundo. Chegou o momento que eu fiquei até sem graça. Eu falei, Levi, pô, eu entendo tudo isso, mas agora vocês já estão... Assumem aí vocês, porque... E aí o Rodrigo fica. E aí a gente fica treinando lá, o time. E aí, num período de, acho que 4 meses, também o Levi sai. E aí o Levi chega pra mim e fala, ó, eu acredito que eu vou ser demitido. Se prepara, cuidado, é perigoso, assim, né? tal. Eu falei, pô, professor, obrigado, mas assim, eu quero que o senhor saiba que eu também não vou ficar como treinador. Que eu quero finalizar os cursos, eu não quero pular as etapas. Não foi assim na minha vida como jogador e não vai ser como treinador. Né? Isso bem franco. E aí, ele vai embora, aí eu assumo. Aí, quando eu assumo, assumo e o presidente me pede para ficar até o final do Brasileiro. Falei, não, até o final do Brasileiro eu vou, mas depois você já contrata o treinador e já anuncia ele para janeiro, que eu não vou continuar. Quantas rodadas faltavam? Não entendi. Quantas rodadas faltavam? Faltavam 7. Eu tinha feito 2 jogos, aí eu fiquei 7. Então, no total, eu fiquei 9 jogos. E, resumindo, e aí, nesse meio tempo, eu subo o Rodrigo, já levo ele para viajar, o Yuri é a mesma coisa, entre outros ali da base, então a gente já começa a fazer isso. E o time do Santos era muito bom, né? O time do Santos era o Vladimir, o Rafael, o Vitor Ferraz, Lucas Veríssimo, David Braz, Zeca, Caju, o Renato, o Thiago Maia, Gabigol, Lucas Lima, Ricardo Oliveira e o Giovani. Ah, bom. Não, puta time. O Vitor Bueno. Um time bom mesmo. Um time vem de campeonato, campeão brasileiro, campeão paulista, tudo. E aí que aí eu tive a oportunidade ali de ficar esses 7 jogos. Aí que foi onde eu coloco eles para jogar. E aí fico ali os jogos, a gente consegue classificar, a gente acaba em terceiro, classifica para Libertadores, ganhando do Flamengo no Rio de Janeiro, lá no Ninho, no estádio, lembra que eles tinham feito? Vinícius Júnior, Paquetá, Diego, baita time. Aí nós ganhamos 2-1. O Arthur, que agora estava no Cruzeiro, que foi vendido agora pro Dinamo Arthur Cabral? Moscou. Não era Arthur Cabral. Foi vendido. Eu sei. Estava no Cruzeiro agora. Eu tô ligado, E ele jogou esse jogo. Muito bom esse guri também. Então, aí foi um menino que jogava comigo. Que ele tava o Lucas lá, Braga também, não tinha um moleque muito bom também. Tem. O Lucas Braga veio agora. E o Lucas Braga foi meu jogador na Inter de Limeira. O João Vitor, zagueiro do Vasco agora, era meu zagueiro com 20 anos no Campeonato Paulista de 2019. Eu emprestei ele do Corinthians do Sub-20. Fui lá, o Carilli era o treinador, o Carilli falou, tem um zagueiro aqui, cara, não vou usar, eu acho que vale a pena você dar uma olhada. Aí eu olhei, levei. E dali ele voltou pro Corinthians, foi pro Atlético Goianiense, voltou pro Corinthians, foi vendido pro Benfica por 20 milhões de euros. Isso aí. Resumindo tudo pra você. Aí, tem guri bom nas bases, eu gosto muito da base, eu gosto. É legal, eu acho que é uma né? mescla legal. Eu acho que o moleque você consegue educar mais rápido. O moleque você educa mais rápido. Aquilo que você quer. Né? Independente da divisão, que foram divisões onde o Santos era mais fácil, porque o time era bom. Então você tem o modelo, você já organiza. tem você vem ali do Levir, você vem do Dorival e o Levir, são 2 treinadores que já tinham consequentemente você pega um pouco de cada um e junta com aquilo que você imagina. E monta ali o treino, coisa simples, porque você não tem tanto tempo de executar tanta coisa, né? E o cara pega rápido. O problema é quando, né, você dá que nem depois, tanto é que tudo isso que eu estou te falando vai se confirmar no que eu vivi depois quando eu saí. Tá? Que eu vivi Série D, Série B, cheio de dificuldade, foi uma escolha minha. Que é legal, né, também, né? Vamos lá, tu passou por quando eu falo Copa do Mundo, ali, tem tanto assunto bom. Mas quando eu falo de não pular etapas, é por causa disso. Eu passei. Eu vou falar uma coisa pra você que eu não falei em lugar nenhum, mas vou falar aqui. Diga. Às vezes no Brasil isso é visto como, a sua história você não pode assumir essas marcas. Sim. O cara fala assim. Só que eu penso diferente. É nessas situações que te faz forte, te faz bem. Para que quando eu assumo um time que nem o Grêmio, assumo um time que nem o São Paulo, assumo o Santos, o Corinthians, o Palmeiras, eu acho que você chega mais preparado. Porque queira ou não queira, por melhor jogador que você foi, quando você vira treinador, você tem algumas dúvidas. E nesses clubes você não pode errar. Sim. Então hoje eu não tenho dúvida. Hoje tu te sente preparado. Ah, por essa casca. Cara, o treinador acontece tudo daquilo que você não imagina, né? Sim. O treinador. Não, porque mas eu me sinto preparado, porque hoje
Eu fiz meus estágios, fiz meus cursos, não tenho mais curso para fazer, fiz todos que precisa aqui no Brasil. Essa questão de ir para a Europa, fazer estágio, assim, também passar alguns dias ali, uma coisa que eu prezo mais pelo lado estrutural, para eu ver como o cara consegue elaborar tudo aquilo ali. Porque eu acho que conceito de trabalho, eu acho que treinador, cada um tem que ser o seu. É uma coisa mais autoral. Entendeu? É uma coisa muito pessoal, né? Que nem eu trabalhei com vários treinadores. E a questão da Europa, eu tenho 9 anos de Europa morando fora. Eu joguei no City em 2007, e esses aparelhos de funcionais, trabalhos de mobilidade, trabalhos que fazem no Brasil há 4, 5 anos, eu fazia em 2007 lá. Sim, lá já era normal. E lá a importância era o quê? Era a estrutura de centro de treinamento que hoje tem aqui. Quanto tempo o Grêmio demorou para fazer o CT? Nossa. O Grêmio sempre foi grande. Quanto tempo agora os clubes entenderam que para você contratar bons jogadores, você tem que ter um centro de treinamento. Você imagina trazer o Suárez treinando naquele campo atrás do Olímpico? Ah, não. O cara vai chegar ali, ele vai olhar e falar, Tá errado. puta, será, meu? Você concorda comigo? Que o cara Não, chega e vê um estádio daquele lá. Claro, pô, tá ele louco, olha para um tia. CT, pô, juntando com a cidade de Porto Alegre. O cara fala, pô, ele tá a 2 horas da casa dele, pô. Estou falando do Uruguai, então... Não, essa foi uma das... Então a estrutura traz, cara. Então, assim, o problema dessas divisões, não são só as limitações de jogadores, mas também o executivo que trabalha, às vezes o cara só cobra, ele te pede um modelo de jogo. Tá bom. Cara, mas eu joguei o Campeonato Paulista de 3 meses, você monta um time. No meio do Campeonato Paulista, você tem que montar um outro time para jogar a Série D. O cara que joga a Série A, ele não vai jogar a Série D. O cara que joga a Série D, ele não vai jogar a Série A. É um outro mundo. Outro mundo. Outro mercado, tu vai ter que forçar outros caras. Aqui, no Campeonato Paulista, aqui você coloca conceito, coloca ideia, as ideias, coloca as fases do jogo, tudo que você possa imaginar. Só que os caras que vai jogar mesmo, os 11 que vão jogar, eles vão chegar em janeiro. O primeiro jogo do Campeonato Paulista é dia 18 de janeiro. Aí você treina metade de um time, É uma loucura. um mês. Aí você contrata 11 jogadores que estão jogando Série B, Série A, para jogar o Campeonato Paulista. Que você tem que juntar esses caras, você está treinando um time há um mês e chega outros 11 caras para treinar em 18 dias, 15 dias para você. E aí o cara quer te cobrar, pô, mas seu time não está organizado, seu time não está compactado, pô, não tem jogada. Porque o que é mais fácil fazer o quê? Defende e joga em transição. Especula, claro. O que eles fazem? A gente defende, arruma 2 extremos de velocidade, um centroavante para segurar a bola, a gente defende bem e transição ofensiva. É basicamente isso. Aí você vai para a Série D. Você tem ali primeira e segunda bola, tem que ter. Estádios ruins e faz com que a qualidade Por isso que a primeira caia, e segunda né? bola tem que ter. Bola aérea, jogador Cara de forte, cara alto. cara que chuta bem, que bate bem na bola. Bola parada boa. Extremos de velocidade, um centroavante que cabeceia o zagueiro. Sim, é sempre igual, cara. Entendeu? Então, quando eu falo dessas coisas, não que não tenha que ter, tem que existir. Uma organização mínima tem que ter. Time organizado ganha jogo, fato. Sem tirar a qualidade de quem tem que ter qualidade. Eu sempre prezo muito por isso. Mas deve ser muito louco tu sair de um negócio aqui e desembarcar. Né? É engraçado, porque onde eu ia, assim, né? Teve um cara que falou assim pra mim, cara, um fotógrafo, né? Nós jogamos lá em Patrocínio. Aí Patrocinense, né? Patrocinense, mano. Ele falou assim pra mim, o fotógrafo. Acabou o jogo lá, nós ganhamos, eu fui dar uma entrevista lá. Aí o cara olhou pra mim e falou assim, posso fazer uma pergunta, cara? Eu falei, claro, pode fazer, velho. Ele falou assim pra mim, você tá sem dinheiro, cara? Falou pra mim. Eu falei, porra, não entendi, cara. Por que tô sem dinheiro? Aí depois que eu falei, por causa que eu tô trabalhando na Série D, aí eu olhei pra ele e falei assim, você tira foto por quê? Ele falou, não, porque eu tenho uma paixão por isso. Eu falei, então, eu tô construindo uma carreira. Eu tenho paixão por isso. Porque você imagina esses meninos que estão no vestiário olhando pra mim. E eu, sem falar nada, às vezes eu sou uma referência para eles. Porque eu sempre boto isso no cara, entendeu? Cara, eu era um coadjuvante de luxo. E eu cheguei onde os maiores jogadores que eu joguei chegaram. Eu joguei Copa do Mundo. Eu ganhei
título, dois títulos brasileiros do Santos, eu fiz gol em 2 finais. Então eu começo a contar um pouco da história para eu motivar o cara. E aí a gente olha pro Renato no Grêmio. Pô, o Renato é bom. Mas o jogador, por exemplo, no Grêmio, só de olhar pro Renato, ele sabe que representa o Renato. É isso. É fato. Isso é real. Eu fui jogador do Renato. Então a gente sabe o que o cara representa, entendeu? Isso é bom. Então, aí o cara me fez essa pergunta, eu falei pra ele. Falei, eu amo. Falei, eu também amo. Esse corpo técnico envolvido dentro do futebol me motiva, que é uma coisa de ensino, educação, de ver olhar o sonho do cara. Convive em Série D ali, Duda. Convive com o cara Série D ali, o cara com problema de droga familiar. O pai e a mãe moram na rua. Deu ligar pro cara, o cara não tá no treino. Cadê o cara, mano? Chega lá, atrasado. Eu sabia da história do cara, eu nem brigava com o cara. Mas vai falar Chamava o quê, o cara, né? falava, irmão, o que aconteceu? Eu, professor, pá. Falei, bora, vamos treinar, pô. Vamos. E aí reuni os caras lá, eu falava, ó, se você sentir a vontade de falar, beleza, se não, deixa do jeito que tá. Mas os caras sabiam. Vestiário, os caras... Vestiários nem se fala. Então, são essas situações humanas que eu nunca vivi, situações humanas, maravilhosas, mas de um nível... Sim. Eu estou falando do Grêmio, eu estou falando da seleção, falando do Santos. Eu não estou falando de jogar contra o Patrocinense, lá em Patrocínio, 3 horas da tarde, que o sol, o campo, você olha, parece o deserto do Saara. Não, eu sei. Entendeu? Então, isso para Campo mim... do interior do Rio Grande do Sul é assim. Me formou não só como, naquele momento, como um treinador, mas também me formou como um ser humano. De eu parar, às vezes, na beira do campo assim e olhar, eu falar, cara, como eu sou privilegiado, cara. Sim. Não é questão do dinheiro. O dinheiro fica em último plano. É a questão de você estar realizando e querendo extrair o mesmo coração que eu tinha quando eu coloquei o Rodrigo para jogar, é o que eu olhava para o menino meu da Série D lá. Porque é o mesmo sonho. Só que um teve uma oportunidade de um jeito e o outro teve uma oportunidade do outro. Então eu, na minha vida, hoje, esses 7, 8 anos aí como treinador, esse eu não abro mão do meu trabalho. A verdade, eles vão ouvir sempre a verdade da minha boca. Eu não minto para ninguém, porque se mentissem para mim eu ia ficar bravo. Fui jogador. Eu prefiro que o cara seja duro e verdadeiro do que ele minta para mim. É uma vantagem. Porque eu tive o cara que foi verdadeiro e tive o cara que mentiu. E a gente sabe. E o cara perde todo mundo, não adianta. Metade dos jogadores entendem, só de olhar. Que é a questão do que a gente jogou, a gente sabe. É o vestiário. Então, quando eu falo que nesse momento que eu estou vivendo agora, eu estou assim, analisei tudo, e a minha forma hoje de analisar é de poder entender que o treinador, mas ele é solitário. O treinador eu entendi que, assim, que é uma questão que também vem acontecendo em algumas situações, que é essa questão de diretor técnico, que é um suporte para o treinador, sem assumir depois. Sim. O Muricy me disse. O Muricy é um paizão, o Muricy é parceiraço, uma grande referência, né? Então é isso. Eu acho que independente das funções, você tem que estar preparado. Mas eu acho que o mais importante é essa verdade e transparência, independente Mas é da curioso, divisão. porque na carreira de jogador, tu também tinha uma espécie de liderança, porque onde tu foi, tu sempre era um cara que era um líder, né? Involuntariamente no sentido de que ninguém precisava te pedir, era natural. E muito tu sempre era o cara mais experiente, assim, parece, né? Do grupo, assim. Mesmo quando tu era no início, no Santos, ainda assim os caras eram mais novos. Isso tu sempre teve a característica de ajudar quem tá vindo, né? Você vai forjando uma característica. Eu fui muito dedicado, eu tenho um dom de jogar futebol que é maravilhoso. Todo mundo sonha em jogar futebol. E eu treinei muito isso. O Guarani me deu uma base fantástica. Essa parte técnica o Guarani me deu. E, consequentemente, eu fui exercitando isso. E exercitando isso, eu fui também tudo da conjunção de ter um time bom. E todo time que eu joguei, eu tive sempre um 10 fora de série. Só que o 10 fora de série, comigo, eu era um suporte pro cara. É isso aí. A bola chegava boa, a bola chegava rápido. Porque eu entendia, porque eu também já fui 10. Quando eu iniciei minha carreira, eu era meia.
Só que eu fui indo para trás porque os 10 que eu jogava eram muito bons. Então eu falei, peraí, Senão eu também tenho que não arrumar um jogava. espaço, eu quero jogar. E isso aconteceu na seleção, né? Tem uma história legal, né? Tava contando pro Juca ali no café. O jogo, lembra do jogo de Porto Alegre? Qual deles? O Peru. 3-1. Ai, meu Deus. 3-1. Felipe Melo vai dividir a bola, o cara chuta a bola, chuta o chão, chuta a bola. 3-1. Tá. Meu pai foi. Nós estamos na pré-eleição, Dunga. Pai Dunga, Dungão é... Dungão é Teu pai. meu pai. Nossa, gratidão. Um grande abraço. Que é a obra maravilhosa que ele faz lá. Esse cara, Ele é fora de série. esse é um coração gigantesco. E aí chego na pré-eleição, cara, ele bota o time titular lá, eu jogando e o Ronaldinho no banco. Ah, não. Em Porto Alegre, cara. Na casa do homem. Eu tô olhando, tô sentado assim, a hora que ele vira aqui, ó. Eu falo, o Ronaldinho tá do meu lado, pô. Meu pai do céu.